Olá, internautas, telespectadores da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta quarta-feira, dia 2 de outubro, com as principais matérias dos jornais do país e também aqui do jornal cearense O Povo. E a gente começa mostrando para vocês a capa da Folha de São Paulo. E a manchete é sobre a guerra no Oriente Médio, que ontem deu uma subida, ontem se agravou. Inclusive é manchete de todos os principais jornais hoje do Brasil. E na Folha de São Paulo a manchete é esta: Irã ataca Israel após ofensiva no Líbano. Tel Aviv promete resposta. Sistema de defesa intercepta a maioria dos 200 mísseis iranianos. Combates continuam em território libanês. E a foto é esta aqui, de ontem à noite. Mísseis iranianos, diz a legenda, são interceptados pelo sistema de defesa israelense na cidade de Escalão. Uma pessoa morreu na Cisjordânia. Ainda uma matéria correlata sobre esse assunto, os Estados Unidos falam em consequências severas ao Irã. Brasileiras no Líbano fogem. Avião decola do Rio de Janeiro para buscar os repatriados. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo. Brasil tem quase 200 sites de apostas online autorizados. Governo Lula divulgou a relação das bets autorizadas a funcionar no país até dezembro próximo. A princípio, são 193 sites de 88 empresas. As que não estão na lista deixarão de operar. Apostadores devem sacar os recursos depositados nessas empresas ou que tenham a receber destas empresas podem fazê-lo até o dia 10, porque dia 11, todas essas empresas que não estão na lista publicada ontem, sairão do ar. Ex-Twitter afirma que pagará multas exigidas pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, e Alexandre de Moraes libera contas bancárias da rede ex-Twitter para que a empresa faça o pagamento de multa no valor de 28,6 milhões de reais. Avião de Lula voa 5 horas em círculos sobre o México após problema na aeronave. O avião que transportava Lula da cidade do México para Brasília, já de volta, apresentou problemas ontem. A aeronave teve de voltar para o aeroporto do México, da cidade do México, mas antes voou 5 horas em círculo para queimar o combustível. O pouso ocorreu em segurança e o presidente Lula deverá voltar ao Brasil na aeronave substituta, né, que acompanha o presidente nessas viagens internacionais. É a aeronave número 2. Cotidiano. Presos no estado de São Paulo sofrem com fome, calor e falta de remédios, diz relatório. Outubro terá chuva acima da média no Sudeste e no Sul do país, prevê IMET.
A agência Moody's sobe nota de crédito do Brasil, mas faz ressalva a cenário fiscal. Equilíbrio. Brasileiros com mais de 110 anos. País possui ao menos 14 supercentenários. Mulheres são maioria nesta faixa etária. Especialistas orientam pais a falar sobre celular, sobre o uso do celular com os filhos. E por último, a capa do Caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento da Folha de São Paulo, é uma matéria dizendo que ilustradores evangélicos revêem a imagem de Jesus. Agora vamos para a capa do Estado de São Paulo, o Estadão. Como eu disse, a manchete é sobre o conflito no Oriente Médio. E a manchete é esta: Irã lança 180 mísseis contra Israel e risco de guerra regional dispara. Em paralelo, atentado mata 8 civis em Tel Aviv e o premier Netanyahu, premier de Israel, promete vingança. E esta foto diz bem sobre o conflito. São pessoas dentro desta vala se protegendo dos bombardeios. E esta mãe aqui agarrada com as 3 crianças, todas temendo serem machucadas pelos bombardeios. E a legenda da foto diz: israelenses buscam proteção à beira de estrada em Choreste, que fica entre Jerusalém e Tel Aviv, ao ouvir sirene de alerta de ataque de mísseis. Ainda é chamada na capa do Estadão, a agência de avaliação de risco, a Moody's, eleva nota e Brasil fica a um passo do grau de investimento. Mais uma matéria sobre as apostas online. Best, uma aposta de risco. Ministério da Fazenda divulga lista com 192 bets liberadas para funcionar no Brasil. Essas empresas fora da relação, publicada ontem, serão consideradas ilegais e não poderão oferecer apostas a partir do dia 11 de outubro, 11 próximo. Congresso Nacional, esquema para desvio de recursos das emendas parlamentares, tinha até agiota, diz investigação da Polícia Federal. Recentemente, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra 3 deputados do PL, dois deles do estado do Maranhão. Energia elétrica, a Enel aprova venda de distribuidora a AMBA, isso lá na Amazônia, mas com custo maior para o grupo JIF dos Irmãos Batista. A agência exige que a empresa pague dívida de 10 bilhões de reais e limita repasse a clientes a 8 bilhões de reais. No caderno de cultura é sobre a série da Nova Vida, a comédia romântica. Casal formado pelos atores Kristen Bell e Adam Brody funciona em Ninguém Quer. É o título dessa série que estreia nos streamings. Plataforma bloqueada. Ministro Alexandre de Moraes libera contas bancárias para que o X, o ex-Twitter, quite multas
de mais de 28,6 milhões de reais. Meio Ambiente. A ministra Marina Silva propõe a Lula a instalação da instituição Autoridade Climática, mas sob o comando do ministério dela. Ensino Superior. Unicamp aprova cotas para aluno com deficiência. Caderno de Economia e Negócios. Publicidade. Estadão, o Estado de São Paulo, o jornal, escolherá profissionais do mercado para júri de Cannes. Pela segunda vez, a candidata a prefeita de São Paulo, Tabata Amaral, faz uma publicidade na capa do jornal sobre a sua candidatura, ela que disputa a sucessão em São Paulo, a capital, pelo PSB. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Jornal O Globo. Primeira manchete, o primeiro destaque de página é sobre saúde. Tudo a ver com o peixe. Mitos e verdades sobre o consumo de atum, inclusive o enlatado, e também mitos e verdades sobre o consumo do sashimi, que é essa comida japonesa. A manchete é a mesma dos demais jornais. É a crise no Oriente Médio. Irã ataca Israel e acentua temor de expansão da guerra. Estados Unidos falam em coordenar a resposta com Netanyahu, que promete retaliação. No Líbano, 3.000 pedem para ser repatriados ao Brasil. 3.000, mas a gente noticiou aqui ontem que cerca de 21 a 22 mil pessoas do Brasil, brasileiros, compatriotas nossos, moram naquela região, mas 3.000 está querendo voltar para o nosso país. E tem aqui a foto que ilustra essa manchete de capa do jornal o Globo. Ataque direto. Mísseis lançados pelo Irã, abatidos pelo sistema de defesa de Israel, cruzam o céu de Tel Aviv. Ofensiva amplia incerteza sobre a expansão da guerra no Oriente Médio. Ainda é chamada de capa do Globo. A agência de avaliação de risco, a agência Moody's, eleva nota de crédito do Brasil. Liminar autoriza bets regionais a não seguir regulamentação nacional. O governo vai recorrer. Decisão provisória, que é a liminar judicial, decisão judicial lá do Rio de Janeiro, permite que 6 empresas registradas na Loterge do Rio de Janeiro operem em todo o Brasil sem submeter às regras do Ministério da Fazenda. Sobre essa decisão judicial do Rio de Janeiro, o ministro Fernando Haddad comentou, abre aspas, não faz sentido um estado como o Rio de Janeiro ter uma loteria nacional. Ainda chamadas de capa do Globo, lixões resistem à lei de erradicação e ameaçam santuários ecológicos. Apesar de, em agosto passado, ter expirado o prazo para que fossem extintos os lixões, ainda há 3.000 deles funcionando no Brasil. O Santuário Ecológico Chapada dos Veadeiros enfrentou por 6 dias incêndio
causado por um desses depósitos de resíduos presentes em outros paraísos ecológicos nacionais. Área de esportes. Flamengo e Vasco buscam vaga na final da Copa do Brasil. Jogos da semifinal tem estreia de Felipe Luiz como técnico rubro-negro contra o Corinthians no Maracanã e Vasco ante o Atlético de Minas. Comitê Olímpico Brasileiro elege novo comando do esporte olímpico. Veja as entrevistas com Paulo Vanderlei, candidato à reeleição, e Marco Laporta, postulante de oposição. Eleições 2024. Estagnados e sem Lula, petistas veem êxodo de aliados em capitais. Com a ausência de Lula nos palanques, candidatos petistas ou apoiados pelo partido não decolam em várias capitais e veem debandada de aliados que aderem a adversários mais competitivos a fim de conter a ascensão de nomes do bolsonarismo. Sem TV, agora em São Paulo, sucessão em São Paulo. Sem TV, Ricardo Nunes, atual prefeito e candidato à reeleição, e Guilherme Boulos, deputado federal e candidato a prefeito pelo PSOL, tentam conter Pablo Marçal, que é o candidato a prefeito pelo PRTB, isso nas redes sociais. Ante-fim da propaganda na TV e tríplice empate técnico entre os três, Nunes e Boulos apostam em debate para compensar a força do rival nas redes sociais. E o último debate será realizado amanhã, quinta-feira, às 22 horas, pela Rede Globo. No Rio de Janeiro, tem rara disputa com nanicos, somando poucos votos. Pequeno percentual de intenções de votos do terceiro colocado para baixo nas pesquisas provoca afunilamento já no primeiro turno no Rio de Janeiro. Ainda sobre as eleições de 2024, contagem regressiva, urnas eletrônicas que serão usadas no domingo, primeiro turno de votação, já estão sendo distribuídas no Rio de Janeiro para os locais de votação. Outra chamada de capa. Estado do Rio de Janeiro prevê que déficit em 2025 será 71% maior que o deste ano de 2024. Lei orçamentária encaminhada pelo governo estadual à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, tem previsão de déficit de 14,6 bilhões de reais, dos quais 11,6 bilhões se referem à dívida do Estado para com a União Federal. E São Paulo e depois Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul são os três estados brasileiros que mais devem ao governo federal. Jornal cearense O Povo também traz como manchete a guerra no Oriente Médio. Irã lança mísseis contra Israel, que promete vingança. E a foto, a legenda desta foto, aqui vários israelenses filmando um artefato parecido com um míssil, filmando esse artefato bélico, diz assim: homens palestinos inspecionam um projétil caído depois que o Irã lançou mísseis contra
Israel. Ataque é resposta iraniana à incursão terrestre israelense no Líbano. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, diz que Irã cometeu grave erro e pagará preço pelo ataque. Atentado a tiros em Tel Aviv deixou 8 mortos. Ainda chamada de capa do jornal O Povo desta quarta-feira, dia 2 de outubro. Essa foto com essa criança vestida de irmã carmelita é para dizer de um evento ontem que foi celebrado o dia de Santa Teresinha, que é celebrado por católicos com missa no Carmelo. Aqui em Fortaleza, o Carmelo fica das irmãs, chama Carmelo porque é a casa das irmãs carmelitas descalças. Fica aqui no bairro do Dias Macedo. E foi uma missa de agradecimento celebrada pelo arcebispo de Fortaleza e com muitos pedidos de graças. As irmãs carmelitas, elas vivem enclausuradas e saem 2 ou 3 vezes no ano. Esta festa em homenagem a Santa Teresinha, que é inspiradora das irmãs carmelitas, é uma das saídas, que elas saem da clausura para participar dessa missa que é aberta ao público. O outro dia que elas saem da clausura é no próximo domingo. Elas saem, as freiras saem para votar. Chamada no caderno de economia. O Ministério da Fazenda divulga lista de bets autorizadas a operar no Brasil. No caderno de política, eleição em Sobral. O que os eleitores pensam da briga da família Ferreira Gomes? No caderno de Vida e Arte, de Cultura e Entretenimento, a matéria de destaque de página do Povo, músico cearense, o Briá, lança primeiro disco chamado Aguarrás. E por último, no caderno de cidades, a matéria sobre o Ceará amplia projeto de prevenção à violência para jovens. Vamos agora para Brasília, Distrito Federal. Capa do Correio Brasiliense, que também traz como manchete: Israel anuncia mais guerra após bombardeio do Irã. Mísseis iranianos interceptados pelo sistema de defesa israelense sobre a cidade de Baquá al-Gharbia, que fica no norte de Israel. E a foto são os mísseis riscando o céu de Israel. Cidadãos se protegem em rodovia perto de Tel Aviv. Em Ramallah, palestinos observam o projétil lançado pelo Irã. É a mesma foto desse projétil usada na capa do jornal O Povo. E a Força Aérea Brasileira inicia o resgate no Líbano. O primeiro voo da Força Aérea Brasileira para repatriar brasileiros que estão na zona dos bombardeios decola hoje, quarta-feira, e deve ficar de prontidão em Lisboa, à espera de autorização para viagem ao Oriente Médio. A expectativa é de que 220 pessoas sejam trazidas nesta primeira operação da FAB. Crise no Oriente Médio é tema das eleições nos Estados Unidos.
Eleições que estão marcadas para o dia 5 de novembro, entre Donald Trump, pelos republicanos, e Kamala Harris, pelos democratas. E a Kamala apoia os israelenses. Lula critica inexplicável inação da ONU para barrar o conflito no Oriente Médio. Ainda na capa do Correio Brasiliense, Betis, sites e aplicativos chamados de apps regulares no Brasil são 193, diz o governo. Foi a relação divulgada ontem pelo Ministério da Fazenda. Os sites que não aparecem na relação devem ser bloqueados a partir do dia 11 de outubro. Distrito Federal pode ganhar 2,6 bilhões de reais a mais com ICMS. A arrecadação maior viria com a cobrança do imposto na região, de acordo com as novas regras da reforma tributária. A estimativa foi um dos temas de evento do LIDE, com a presença do governador Ibanez Rocha, do senador Isalci Lucas e do empresário Paulo Otávio. Nesta palestra ao LIDE, o LIDE é um grupo de lideranças empresariais, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse: "Sou governador de direita. Eleições com pouco negros e mulheres. Pleito nas 6 principais cidades do entorno do Distrito Federal apresenta baixa representatividade. Mesmo com partidos cumprindo as cotas da lei eleitoral, a maioria dos candidatos é formada por brancos e homens. Feminicídio. Família e vizinhos choram a morte de Paloma." No CB Poder, que é o Correio Brasiliense Poder, um podcast realizado pelo jornal, fala que novos caminhos para a saúde dos idosos. Ministro da Saúde em exercício, o Swendenberg Barbosa, falou ontem no CB Poder sobre os impactos do envelhecimento da população na rede pública do país. Ontem, no Dia Internacional e Nacional do Idoso, o servidor comentou sobre políticas e investimentos para essa parcela da população, como a implementação de políticas de cuidado integral. Investimento. A Agência de Avaliação de Risco Moody's eleva a nota do Brasil. Cinema. Festival discute a crise climática. Alerta no aeroporto de Brasília. Os bombeiros contaram com a ajuda de moradores do Parkway, aqui a foto, para conter um incêndio ao lado de uma das pistas do terminal aeroviário de Brasília. Agora vamos para a capa do Valor Econômico, jornal. A primeira chamada é sobre agronegócios. Raizen vai investir 1,2 bilhão de reais em usina de etanol de segunda geração em Goiás, diz o vice-presidente da empresa, Francis Quinn. Judiciário. STJ, Superior Tribunal de Justiça, decide que fundações de direito privado não podem pedir recuperação judicial. Mercado fonográfico. A banda Pink Floyd
vende os direitos sobre suas músicas à Sony por 400 milhões de dólares. A manchete do Valor Econômico também repete os demais jornais do país, é sobre a guerra no Oriente Médio. E a manchete é: Irã lança mísseis contra Israel e aumenta temores de guerra total no Oriente Médio. Ataque não teve feridos graves, segundo o governo israelense, que promete retaliação. Petróleo sobe e bolsas americanas encerram o dia em baixa. A agência de risco Moody's eleva nota e Brasil fica próximo do grau de investimento. Aqui a foto dos mísseis sendo lançados na noite lá em Israel. Esses riscos iluminados são os mísseis cortando o céu. Foguetes israelenses do sistema Domo de Ferro, disparados para interceptar os mísseis lançados contra o país pelo Irã. Sobrevoam a cidade de Arkelon, ao norte da faixa de Gaza. Na reta final, atenção na cúpula das lojas americanas. Valor Econômico traz hoje uma matéria sobre os relatórios que foram divulgados, relatórios internos sobre a descoberta do rombo bilionário nas Americanas. A tensão sobre o comando da companhia aumentou, com a equipe buscando forma de esconder a fraude, a corrupção também no setor privado, no setor empresarial brasileiro. Projetos de PPS, que é a parcerias públicos-privadas, e concessões de prefeituras tem avanço de 59%. O número de concessões e parcerias público-privadas municipais deu um salto nos últimos anos. Na gestão das prefeituras entre 2021 e 2024, os projetos anunciados cresceram 59,2%, alcançando 2.016 iniciativas em comparação com o ciclo de 2017 a 2020. Já os contratos firmados subiram 56,5% para 515. Os dados são de estudo da consultoria Radar, PPP, feito a pedido do jornal Valor Econômico. Abre aspas. Há cada vez mais expansão. As prefeituras passam por desafios fiscais orçamentários para conseguir realizar investimentos diretos. Além disso, as experiências positivas em outros municípios acabam gerando um incentivo natural. Fecha aspas, diz Frederico Ribeiro, sócio da Radar PPP. Segundo o levantamento, os 978 contratos de concessões e parcerias públicos-privadas municipais já em vigor estão distribuídos em 17 segmentos. Os estacionamentos são o maior número, com 151 projetos, seguido por água e esgoto, que são 133 projetos, e unidades administrativas, que são 119 projetos. Esta foto desta senhora, colocando aqui uma faixa presidencial no peito, é a posse da primeira mulher a assumir a presidência do México. É a Cláudia Sheinbaum,
Tomou posse ontem no cargo que ocupará pelos próximos 6 anos. É o mandato de presidência da República no México. Aqui no Brasil são 4 anos, lá são 6. Em seu discurso, a Cláudia, nova presidente do México, destacou o papel de seu antecessor e seu padrinho político, o Andrés Manuel López Obrador, é conhecido como presidente Obrador. Ele foi responsável pela Revolução Pacífica da 4ª transformação da vida pública do país, diz ela, como vem sendo chamada por aliados a polêmica agenda política implementada pelo governo anterior. E por último, chamada de capa do Valor Econômico, o governo divulga a lista das empresas BETs em situação regular no país. Encerro aqui mostrando para vocês as principais capas dos jornais brasileiros com as páginas internas da Folha de São Paulo. E a primeira página traz os 2 editoriais da edição desta quarta-feira. O primeiro diz: STF, o Supremo Tribunal Federal, precisa avaliar a anistia a corruptos confessos. Ministro Dias Toffoli mantém seu voto solo, quer dizer, individual, de anular no atacado atos e processos da Operação Lava Jato, sem que seus outros 10 colegas que compõem o plenário do STF digam se concordam com esse grande incentivo a desmandos com dinheiro dos contribuintes. Segundo o editorial, funcionalismo não deveria crescer sem reforma. Dados apontam número recorde de 12,66 milhões de servidores públicos no Brasil, com expansão puxada pelos municípios, salários acima da média nacional e estabilidade exagerada no emprego encarecem contratações. Vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo, e a primeira matéria é sobre a sucessão na capital paulistana. Ricardo Nunes avalia erros e faz ajustes em meio à divisão interna na campanha e pressão do concorrente Pablo Marçal. Aliados cobram que prefeito responda sobre BO, que é boletim de ocorrência, em último debate e criticam sua gestão do banco de tempo durante evento que foi o debate promovido pela Folha de São Paulo e o site UOL. E esse BO diz respeito a um boletim de ocorrência feito pela mulher dele de agressão, de violência doméstica. Pablo Marçal corre por doações financeiras na reta final da campanha e aposta em voto envergonhado. O influenciador digital mira eleitores indecisos e promete gerar ondas de engajamento nas redes sociais. Candidato estima faltar 3 milhões de reais para arcar com seus custos de campanha. E ele está pedindo esse dinheiro aos internautas, fãs e adeptos dele. Segundo a matéria, é sobre intérprete de Libras de Boulos, estreou na campanha do governador, na campanha de Tarcísio, isso no Rio de Janeiro. Escolhidos de Milton Leite. Milton Leite é o presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Escolhidos do vereador Milton Leite têm campanhas mais caras para vereador em São Paulo. Candidatos a vereador discutem mobilidade
e fazem críticas a Ricardo Nunes. Bolsonarismo e lavajatismo perdem peso nas campanhas em Curitiba. Áudios revelam coação de servidores da capital paranaense a doarem para a campanha do candidato Pimentel. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, diz que o partido gastou todo o bilhão de reais que tinha para as eleições municipais. Áudios sugerem o uso de caixa 2 eleitoral em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Lei não acompanhou o crime no Rio de Janeiro e rigor vem de Carmen Lúcia, diz procuradora eleitoral. Neide de Oliveira defende endurecimento da análise no registro de candidaturas e afirma que a orientação veio da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O X, a rede de relacionamento X, ex-Twitter, diz que pagará as multas e Alexandre de Moraes desbloqueia as suas contas bancárias no Brasil para que esta rede social cumpra com o que a Justiça determinou. Justiça Eleitoral revoga a prisão de primeira-dama de João Pessoa, na Paraíba. Meditação é musculação para o cérebro. Quem diz isso é a monja Cohen, na entrevista à Casa Folha. Curso ministrado pela missionária da tradição japonesa Sotoshu, na plataforma de streaming do jornal, ensina princípios do budismo e técnicas para meditação. Caderno de mercado. Agência eleva nota e Brasil fica a um passo do grau de investimento. Grau de investimento exige rigor fiscal, dizem analistas. Governo federal divulga quais casas de apostas esportivas estão autorizadas a operar no Brasil. Plataformas irregulares devem sair do ar no dia 11 de setembro. Usuários têm até a véspera, dia 10, para sacar seu dinheiro desses sites. É injusto punir beneficiário do Bolsa Família, que joga em bet. Professora do INSPER, Laura Miller Machado, defende que, em vez de proibir o uso do cartão do benefício em apostas, o governo federal deveria regular publicidade das empresas e informar sobre os seus malefícios em campanha publicitária nacional. A ANEEL aprova plano de menor impacto para compra de distribuidora de energia pelo clã Batista, a JIF dos irmãos Batistas. Caso Amazonas Energia provoca vários espantos. A agência defende taxa extra na luz após queixas de ministério. Vale do Rio Doce assina acordo para a produção de hidrogênio verde no país. A Agência Internacional de Energia propõe selo global para combustível sustentável. Certificação levaria em conta as emissões de gases de efeito estufa. Governo Lula vê chance de rebater argumento europeu contra o etanol. Operação mira influencer que ensinava como comprar celular sem imposto. A ANS, Agência Nacional de Saúde, propõe plano sem intervenção e reajuste excepcional nos planos individuais.
são os planos privados de saúde. Propostas vão à audiência pública e são criticadas por órgão de defesa do consumidor. A Nike relata queda de 10% nas vendas trimestrais e a ação na Bolsa de Valores desaba. Caderno Mundo. Irã ataca Israel com cerca de 200 mísseis após assassinato de líderes do Hezbollah e do Hamas. Tel Aviv promete retaliação. Estados Unidos falam em consequências severas e Hamas elogia o Teherã, capital do Irã. Recado do regime iraniano mira mais o público interno do que Israel. Israel relata combates intensos com o Hezbollah após invadir o Líbano por terra. Líder do Hamas tem olhos de assassino e não vai ceder, diz o seu interrogador em Israel. Nos Estados Unidos, houve um debate sobre os candidatos a vice. O vice de Kamala Harris e o vice de Donald Trump. J.D. Vance se sai melhor que Tim Walz em debate morno dos candidatos a vices nos Estados Unidos. Caderno de cotidiano. Famílias voltam para casa após enchentes no Rio Grande do Sul, sob temor de nova tragédia. Fogo em São Paulo consumiu até o mês de agosto, área equivalente a 3 vezes a capital paulista. Mês de outubro terá chuvas acima da média do sul e do sudeste, segundo previsão do IMET. Polícia Federal apreende carro usado para atear fogo em área de proteção ambiental. Polícia Federal prende responsáveis por desmatar e incendiar terra da União no estado do Acre. Presos em São Paulo sofrem com fome, calor e falta de remédios, afirma relatório. Peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura visitaram 11 unidades prisionais em São Paulo. Modelo brasileira é encontrada morta em Miami após festa em iate. Trem que ligará CPTM ao aeroporto deve começar a operar em dezembro. Tatuzão passará reto por estação atrasada da linha 6 laranja em São Paulo. Governador Tarcísio de Freitas promete ampliar monotrilho e quer metrô até a cidade de Tiradentes. Página de Meio Ambiente. Processos judiciais passam a cobrar dano climático por desmatamento e queimada. Página de Ciências. O Everest, o Monte Everest, está crescendo mais do que o esperado devido à fusão de sistemas fluviais. Montanha mais alta da Terra ganhou de 15 a 50 metros de altura desde que 2 rios se juntaram há 89 mil anos, estimam pesquisadores. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, susta condenação de cientistas que desmentiram fake news. Caderno de esportes. Datas da Copa do Brasil viram guerra jurídica entre Vasco, Corinthians e CBF. Hortência cobra posicionamento do Ministério sobre eleições no Comitê Olímpico Brasileiro. E a capa da
Ilustrada, que é a folha, que é o caderno de cultura e entretenimento da Folha de São Paulo, diz: ele é o cara. Ilustradores evangélicos atualizam a imagem de Jesus Cristo, de olho na diversidade e distantes da intolerância atribuída ao cristianismo. Nas páginas internas do jornal O Estadão, a primeira nota em destaque na coluna do jornal diz o seguinte: governador Tarcísio prevê em orçamento para 2025 alta de 15% na receita e recorde em investimentos. O governo Tarcísio de Freitas encaminhou à Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, o projeto da Lei Orçamentária Anual para 2025, com previsão de alta de 15% na arrecadação na comparação com o deste ano de 2024. A proposta tem recorde de verba destinada a investimentos de 372,45 bilhões de reais previstos no orçamento do próximo ano. O orçamento, só aqui destacando, o orçamento do governo do estado de São Paulo para 2025 é no valor de 372,45 bilhões de reais. E desse montante, 33,5 bilhões de reais são para projetos estruturantes, 54% a mais que o montante previsto para este ano de 2024. A coluna, o secretário estadual da Fazenda de São Paulo, o Samuel Kinoshita, disse que o custeio também aumentará, mas em ritmo menor. Abre aspas. As despesas correntes terão acréscimo de uns 10%. Fecha aspas, afirmou Samuel. Ele ressaltou que é preciso disciplina para cortar gastos. E acrescentou o Samuel Kinoshita: é como cortar unha, não tem jeito, toda hora a gente tem que ir lá e cortar. Página dos editoriais de hoje do Estadão. O primeiro, mistificação intelectual. Manifesto de artistas e intelectuais pede voto útil em bolos para impedir vitória de um certo bloco antidemocrático. Nem a democracia está em risco, nem bolos é a única alternativa. Segundo editorial, a trilionária barafunda tributária. INSPER calcula em 5,7 trilhões de reais o contencioso dos contribuintes com o Estado, dando a dimensão do caos dos impostos e reforçando a urgência de regulamentar a reforma tributária. Agora vamos para as páginas de política do Estadão. Primeira matéria. Inquéritos da Polícia Federal mostram esquema para desvio de recursos das emendas parlamentares. Agiotas e corretores são utilizados na negociação de recursos públicos, que inclui até pagamento de pedágio. Investigações sigilosas atingem parlamentares e prefeitos. É por isso que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Flávio Dino, está querendo acabar com o orçamento secreto. E dentro desse orçamento secreto tem as emendas parlamentares que, porque estão obscuras, provocam esse tipo de desvio
de dinheiro público. Eleições municipais em São Paulo. 77% não sabem o nome do vice de seu candidato a prefeito. Segundo o Instituto Quest, os que menos conhecem o nome que completa a chapa de prefeito e de vice são os eleitores de Ricardo Nunes. E os que mais conhecem o vice são os eleitores de Guilherme Boulos. Até porque a vice de Guilherme Boulos é a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. É por conta disso. Juíza manda soltar a primeira-dama de João Pessoa na Paraíba. Perfis de sites de jogos usam o nome do candidato Pablo Marçal para atrair seguidores. Ministro Gilmar Mendes proíbe bloqueio dos fundos partidários e de campanha. Isso em São Paulo. Maninho do PT. Petista e filho vão a júri por tentativa de homicídio. Páginas internacionais. E o Estadão dedica aqui 2 páginas para o conflito no Oriente Médio. Irã lança mais de 180 mísseis contra Israel. Atentado em Tel Aviv mata 8. Maioria dos disparos foi interceptada pelo sistema de defesa aérea israelense, com a ajuda dos Estados Unidos. O ministro Netanyahu diz que regime iraniano cometeu erro grave e promete responder. Resposta israelense determinará o futuro da guerra. Eleições nos Estados Unidos. Candidatos a vice tentam atrair indecisos no último debate da corrida eleitoral. Nas páginas do Brasil, que o jornal Estadão chama de Metrópole, ministra Marina Silva propõe a Lula ficar sob o comando do ministério dela, do meio ambiente, a autoridade climática. Uma das principais disputas em torno do órgão é sobre onde ele será alocado. Para a Casa Civil, estrutura deve ser subordinada à cúpula do governo federal. Unicamp aprova cota para aluno com deficiência. Com o terceiro trem, a aeromóvel de Cumbica chega à fase final de implantação. Portugal agiliza trâmites de pedido de nacionalidade. Certidões terão um novo modelo obrigatório em 2025. Estados Unidos. Modelo brasileira morre em Miami após festa em iate. O caso está sendo investigado. Páginas de esportes. No Maracanã, o Corinthians tenta esquecer luta contra o rebaixamento. Alvinegro faz a primeira partida de ida da semifinal da competição com o Flamengo, contra o Flamengo. Time terá os desfalques de Memphis Depay, que não foi inscrito, e Thales Magno, que está machucado. Mudança de datas dos jogos de volta faz clubes acionarem o STJD. O time do Palmeiras analisa a proposta de patrocínio da Sportbet, mais uma empresa aí de jogos online, de apostas online. Caderno de Economia e Negócios. A empresa de avaliação de risco, a Moody's, eleva nota e Brasil fica mais próximo do grau de investimento. Com incerteza fiscal, essa decisão surpreende analistas.
Só um ajuste fiscal mais crível retomará grau de investimento, diz Sérgio Vale. Fazenda, Ministério da Fazenda divulga lista com 192 bets liberadas para funcionar no país. Justiça do Distrito Federal libera bets instaladas no Rio de Janeiro para operarem em todo o país. Elas são estaduais, mas se tornaram nacionais. Mas é uma decisão liminar, pode cair a qualquer momento. A taxa de juro depende de esforço fiscal, afirma o presidente do Banco Central, Campos Neto, que o presidente Lula está contando os dias para que ele saia do cargo. E Campos Neto fica no cargo até 30 de dezembro. O próximo presidente poderá ser o Galípolo, que já foi indicado pelo presidente Lula, mas falta ser sabatinado pelo Senado Federal. E a sabatina está prevista para dia 10 de outubro. Continuando ainda no caderno de Economia e Negócios. Nova divisão. Em revisão, governo libera mais recursos para o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. O jornal Estadão escolherá profissionais do mercado para o júri em Cannes. Novo presidente da Vale do Rio Doce assume com a missão de desatar nós. Após meses de turbulência, Gustavo Pimenta toma posse com o minério de ferro e as ações em recuperação. Concessão do aeroporto de Viracopos vai a leilão e deve ter novo dono. A ANEEL aprova venda de distribuidora a AMBA, mas com custo maior a JIF, que é o conglomerado, é a holding de empresas dos irmãos Batista. Nova diretrizes sobre senhas podem tornar sua vida um pouco mais fácil. E aqui a capa do caderno Cultura e Comportamento é História, Mulheres à Guerra. A socióloga Isabelle Anchieta lança livro em que analisa as representações visuais de duas heroínas, Joana d'Arc e a brasileira Maria Quitéria. Elas foram revolucionárias, diz Isabelle, elas foram revolucionárias sem provocar a revolução. E antes de ir para as páginas internas do Jornal o Globo, convido você mais uma vez a atender a esse convite do professor Clésio. Uma gestão pública na TV da Transparência. Desta feita vamos tratar do tema democracia, mais precisamente democracia em risco. Vamos contar com a presença do professor Carlos Madem Coutinho, que estará conosco aqui debatendo a partir das 12 horas. Olá a todas e todos. Nas páginas internas do Jornal o Globo, os dois editoriais da edição desta quarta-feira, dia 2 de outubro, dizem: o primeiro, faltam planejamento e integração no combate a queimadas. Segundo editorial, política de educação para a primeira infância deveria ser prioritária. Páginas de política. O preço da ausência. Sem Lula na campanha, petistas sofrem nas capitais e veem debandada de aliados. Tem aqui a foto do Lula coçando a cabeça. Lula fará apenas mais uma agenda de campanha antes do primeiro turno. No sábado, dia 5, participará de caminhada com Guilherme Boulos
em São Paulo. E o Guilherme Boulos é candidato, é filiado ao PSOL com o apoio do PT. Candidato com apoio do PT. E vejam aqui nomes do presidente nas disputas nas capitais. Recife, o João Campos, que é candidato pelo PSB, está com 75% na primeira posição. Pode ser que em Recife não haja nem primeiro nem segundo turno. Ele está com 73, 76%, 75% nas intenções de voto. No Rio de Janeiro, o aliado do presidente é Eduardo Paes, do PSD, está com 53% nas intenções de voto, também está em primeiro lugar. Também poderá não haver segundo turno no Rio de Janeiro. Em Teresina, o candidato do PT é Fábio Novo, está com 40%, está empatado com o primeiro lugar. No Rio Branco, Marcos Alexandre, é do MDB, tem um apoio do presidente, está com 36% em segundo lugar. Em Porto Alegre, a candidata do presidente é Maria do Rosário, do PT, está com 24% em segundo lugar. Em Fortaleza, o candidato do presidente é Evandro Leitão, do PT, está com 23%, empatado também com o primeiro lugar, que é o André Fernandes, do PL. Em São Paulo, o candidato do presidente é Guilherme Boulos, do PSOL, está com 23%, também empatado com o primeiro lugar. E o primeiro lugar é o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Em Goiânia, a candidata do presidente é Adriana Arcosi, do PT, está com 22%, também empatado com o primeiro lugar. Em São Luís, o candidato é Duarte Júnior, ele é do PSB, está com 21%, em segundo lugar. Em Cuiabá, Lúdio Cabral, do PT, com 20%, também em segundo lugar, empatado. Em Natal, o candidato do presidente é Natália Bonavides, ela é do PT, está com 18%, em segundo lugar. Em Palmas, o candidato do presidente é professor Júnior Gel, e o Júnior Gel é filiado ao PSDB, mas é o candidato em Palmas do presidente da República, está com 16%, em terceiro lugar nas pesquisas lá em Palmas. Em Curitiba, o candidato do presidente Lula é Luciano Dutti, PSB, está com 15%, em segundo lugar. Em Vitória, Espírito Santo, o candidato é João Coser, ele é do PT, está com 15%, em segundo lugar. Em Belém, o candidato do presidente Lula é Edmilson Rodrigues, do PSOL, ele está com 11% em terceiro lugar. Luciano Cartacho, em João Pessoa, é candidato do PT, está com 11% em segundo lugar. Rafael Brito é o candidato do presidente, filiado ao MDB, em Maceió, está com 10% nas pesquisas em segundo lugar. Em Aracaju, a candidata do PT é Candice Carvalho, está com 8% em terceiro lugar. Campo Grande, a candidata do PT é Camila Jara, em quarto lugar. Florianópolis, o candidato do PT, o Lela, está em sexto lugar, está com 6% e em quarto lugar. Em Manaus, o candidato do PT é Marcelo Ramos, com 6% das pesquisas de intenção de voto, em quinto lugar. Salvador, o candidato apoiado pelo presidente Lula é Geraldo Júnior, é filiado ao MDB, que está com também 6% nas pesquisas, em segundo lugar, empatado. Em Belo Horizonte, o candidato do presidente Lula é Rogério Correia, do PT, está com 5% nas pesquisas, está em quarto lugar. No Porto Velho, é Célio Lopes, ele é candidato do PDT e tem o apoio do presidente Lula. Ele está com 5% das intenções de voto e em segundo lugar. Em Macapá, o candidato apoiado pelo presidente Lula
é Paulo Lemos, do PSOL. Ele está com 3% das intenções de voto e em segundo lugar. E Boa Vista, na capital Boa Vista, o candidato apoiado pelo presidente Lula, ele é do Partido Verde, é o Mauro Macazima, está em terceiro lugar na disputa pela prefeitura da capital. Outra matéria agora também sobre as eleições paulistanas. Domínio de Pablo Marçal nas redes sociais preocupa os rivais Nunes e Boulos, com o fim do horário eleitoral de rádio e TV que termina amanhã. O horário eleitoral gratuito rádio e TV termina amanhã. Aí ficam para as manifestações de rua sexta, sábado e domingo só manifestação individual. Setor imobiliário de São Paulo lidera as doações de dinheiro para a campanha do atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Ex-Cinturão Vermelho, o ABC paulista resiste à volta do PT ao comando das prefeituras. Terceiro, agora, sucessão no Rio de Janeiro. Eleições 2024, terceiro pilotão, tem só 11% e pode ser decisivo na votação de domingo, lá em Rio de Janeiro, para saber se vai haver ou não segundo turno. O candidato no Rio de Janeiro, Tarcísio, que é do PSOL, sobe tom e diz que Freixo mancha sua história. TRE forma maioria para indeferir candidatura de Rodrigo Amorim, também no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, Fuad vira alvo de adversários após faltar a 4 debates. Prefeitura de Curitiba exonera acusado de coagir funcionários. Procuradoria vai investigar abandono de candidatas, porque colocam as candidatas para completar o índice de 30%, né? A cota de 30% de cada chapa tem que ser preenchida com candidaturas femininas, depois abandona essas candidaturas, abandona financeiramente, abandona por falta de apoio. E agora a Procuradoria vai acionar a Justiça Eleitoral para investigar essas denúncias. Em Natal, Rio Grande do Norte, tem disputa de rejeição entre gestões locais. Quando o domínio local vira voto, no Sul, quadrilhas regionais se valem das raízes fortes para se infiltrar na política. O ex-Twitter diz que atenderá a exigências e Alexandre de Moraes desbloqueia as contas para que eles paguem 28,6 milhões de reais de multas. Caderno de Brasil. Poluição que resiste. Lixões não desaparecem até agosto passado, como previa a lei, e ameaçam paraísos naturais. A USP de São Carlos sediará desafio de robótica para jovens. Brasileiros poderão ter cidadania do Benin. Caderno de Economia. Melhora na nota de crédito. A agência Moody's eleva rating do Brasil e país fica a um passo do grau de investimento. Petróleo tem forte alta com conflito no Oriente Médio e afeta mercados. Diferença salarial por nível de instrução diminui. Justiça do Distrito Federal libera bets
credenciadas no Rio de Janeiro atuarem em todo o país. Lula está inclinado a vetar Bolsa Família para apostas, diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A associação fará programa para atender dependentes de apostas, os viciados em apostas. Caderno Mundo, do jornal Globo. Chuva de fogo sobre Israel. Irã lança quase 200 mísseis contra o país e o ministro Netanyahu promete que Teherã pagará preço alto. Ataque foi vitória da linha dura em Teherã, mas é risco ao regime. Numa região dividida, mísseis levam pavor a um lado e júbilo de outro. Tem gente que se apavora e tem gente que comemora a matança lá no Oriente Médio. 3.000 já pediram ajuda ao Brasil para fugir, para voltar. E a gente viu aqui que hoje está decolando do Rio de Janeiro, uma aeronave brasileira para ir até Lisboa e lá ficar de prontidão para voar até Israel para pegar 220 e poucos brasileiros que querem voltar para o Brasil. Brasileira luta para repatriar filha de 6 anos que está com o pai. Após pane, avião de Lula volta ao México e espera 4 horas para pousar. Passou 4 horas circulando a cidade do México para diminuir a quantidade de combustível nos tanques e poder aterrissar com segurança, por causa de um problema técnico na aeronave. Página de saúde. As verdades sobre o atum. Qual o risco do mercúrio? A pesca é ruim para o planeta? Tire suas dúvidas nesta matéria de página inteira do jornal Globo. Doença de Crohn fez o apresentador de televisão Evaristo Costa perder 22 quilos em 2 semanas. Rio de Janeiro, a conta não fecha. Enviado à Assembleia Legislativa do Estado, a ALERJ, orçamento do governo para 2025 tem um déficit de 14,6 bilhões de reais. Por isso que a conta não fecha. Estação do metrô da Gávea terá uma praça no entorno. Menino pode ter sido morto com chubinho. Família de entregador executado acusa milicianos. 4 capivaras são abatidas a tiros nas lagoas de Jacarepaguá. Caderno de esportes. 2 visões da eleição e para o futuro do Comitê Olímpico Brasileiro. Vasco e Atlético buscam final de torneio com boas memórias. Cruz Maltino e Corinthians podem reverter data dos jogos de volta? Pergunta aqui o jornal Globo. Mário pede união e dá respaldo a Mano Menezes. Enquanto o projeto não vem, Luiz Felipe tenta dar sua cara ao Flamengo e salvar o ano. Teoria e conspiração. O caso de Xi'an ganha repercussão extra graças aos fanpires, fenômeno que une paixão por artistas e verdades ocultas. As 2 forças convergem, diz especialista. Nas páginas internas do jornal cearense O Povo,
A primeira matéria diz que o MEC, Ministério da Educação, anuncia 9,8 milhões de reais para novo hospital veterinário na cidade do Crato, que fica no Cariri. E o ministro Camilo Santana é filho daquela região, do Crato ou de Barbalha, mas ele é filho daquela região e está aqui contemplando a cidade do Crato com a construção desse novo hospital veterinário. Governo lança campanha de conscientização do câncer de mama. Cláudia Sheinbaum toma posse como a primeira presidente mulher do México. O restaurante Outback inaugura nova unidade em Fortaleza. E essa nova unidade será no Norte Shopping, que fica na Avenida Bezerra de Menezes. A reportagem desta edição do Jornal Povo, ele dedica 2 páginas para Oriente Médio. Irã lança mais de 180 mísseis contra Israel, que promete retaliação. Eleições 2024. Primeira matéria. Do lamento à indiferença. Opiniões em Sobral sobre a briga dos Ferreira Gomes. Moradores revelam lamentação pela separação familiar, descontentamento com a política local e reconhecem importância do legado do grupo familiar Ferreira Gomes. O candidato a prefeito de Fortaleza, George Lima, lamenta não receber recursos financeiros do próprio partido e ele é filiado ao Solidariedade. Portanto, o Solidariedade não está sendo solidário com este candidato a prefeito de Fortaleza. Ceará tem 3.000 denúncias de irregularidades de propaganda eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral, ao TRE. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, suspende cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bismarck e também suspende a inelegibilidade do candidato a prefeito em Baturité. Os dois estão implicados neste mesmo processo, né, que foi fruto aqui dos comentários de hoje do jornalista Edson Silva. O candidato Capitão Wagner, candidato a prefeito de Fortaleza pela União Brasil, chora em um evento ontem à noite de campanha e pede uma oportunidade aos eleitores para ser prefeito de Fortaleza. Esta é a 3ª vez que Capitão Wagner disputa o cargo de prefeito de Fortaleza. Mas nesse mesmo evento ele disse que estava confiante que ele vai para o 2º turno. Candidato faz campanha de madrugada antes do sol nascer, aqui em Fortaleza. Quem é ele? É o Zé Batista, do PSTU. E ele faz essa campanha de madrugada visitando as empresas de ônibus, aos estacionamentos das empresas de ônibus, e antes dos motoristas saírem com os coletivos para as ruas, para trabalhar, ele vai lá e pede voto a essa classe trabalhadora. Caderno de Economia. Governo divulga lista com 89 empresas autorizadas a operar apostas no país. E o Jornal Povo traz aqui, nesta página, o nome das 89 empresas. Embrapa estuda novo tipo de algodão e Ceará projeta plantio de 10.000 hectares. Dia da Criança
que é o próximo dia 12 de outubro, deve girar 285 milhões de reais em Fortaleza, estima a FEComércio. Dia 12 também, além de ser o dia da criança, é o dia da padroeira, em comemoração da padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida. Caderno de cidades. Projeto para jovens residentes em bairros mais violentos é ampliado para 10 municípios cearenses. Protocolo define como será atendimento de saúde a idosos em abrigos. E aqui na foto, o secretário de saúde da Prefeitura de Fortaleza, o ex-prefeito de Heriotaba, Galeno Taumaturgo. Católicos se reúnem lá no Mosteiro das Carmelitas. Foi ontem para celebrar, católicos se reúnem para celebrar Santa Teresinha do Menino Jesus. A santa tem sua data comemorada em 1º de outubro desde 1969, quando o Papa Paulo VI mudou a data da festa do dia 3 para o dia 1º. Então aqui, ó, a solenidade marca um dos poucos dias em que as carmelitas saem da clausura. E as freiras carmelitas usam esse traje, cobrindo a cabeça, só o rosto de fora. Em orações, agradecimentos e os pedidos por graças e pela chuva de rosas, fiéis se reuniram no Mosteiro das Carmelitas Descalças, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, para celebrar Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, baluarte da ordem religiosa e santa querida dos fiéis por seu testemunho de amor e entrega a Deus. A solenidade marca um dos poucos dias em que as carmelitas saem da clausura. Este ano, as irmãs já saíram para a visita do relicário de Santa Teresinha no mês de abril e nessa para a festa de Santa Teresinha, que foi ontem, e sairão ainda da clausura no domingo para exercer sua cidadania e votar para prefeito, vice e vereador de Fortaleza. A missa ontem foi presidida por Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, começou por volta das 8h30 da manhã e apresentou lotação dentro e fora da capela. Por isso foi colocado um telão para que os fiéis ficassem na parte externa e pudessem acompanhar o que acontecia dentro da igrejinha. A celebração foi marcada ainda por um momento de homenagem a Dom Adélio Tomazin, que faleceu na segunda-feira, dia 30, em Quixadá. O editorial de hoje do Jornal Povo fala o selo ESG e a FIEC, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Página do Caderno de Esportes. Ceará conquistou 3 vitórias e seguidas 2 vezes no ano e terá nova chance contra o Sport. À procura da trinca perfeita. Antes de ir para Brasília, em Brasília, o jornal Correio Brasiliense traz em suas páginas internas a primeira notícia na área de política, é dizendo que o governo federal começa a repatriar os brasileiros que estão lá sofrendo no Oriente Médio, nessa guerra sem fim. Segunda matéria é sobre as eleições municipais em São Paulo. Tabata e Boulos dão mais atenção à mulher.
uma reforma feita às pressas. Aniele depõe sobre o caso do ex-ministro Silvio Almeida, denunciado por assédio sexual. Plano pretende enfrentar assédio no serviço público. Entrevista com o secretário interino do com o ministro interino do Ministério da Saúde, o Swadenberg Barbosa, e ele, em entrevista ao Correio, disse: idoso, use o aplicativo do SUS, Sistema Único de Saúde. Tem uma matéria também sobre o Ceará. Empresária morta em 6 cirurgias, queria fazer apenas 2. E essa empresária foi morta em Sobral. Foi fazer 6 cirurgias de uma vez, passou mal, parada cardíaca e faleceu. E ao procurar o médico que ela fez a cirurgia, o médico disse que ela procurasse um hospital. Ela procurou, mas não teve jeito. Caderno de Economia. Conjuntura. Desenrolados e apostadores de bets. O Desenrolado é um programa do governo federal. Ministério da Fazenda revela lista de 193 bets regulares. Ataques hackers em expansão. Caderno Mundo. Irã lança chuva de mísseis sobre Israel. Anatomia das desigualdades nas eleições. Mundo condena ataque e fica em alerta. Bombardeio volta a atingir Beirute, capital do Líbano. Página de cidades. Pouca representatividade de negros e de mulheres nas chapas que disputam as cidades do entorno de Brasília, já que o Distrito Federal não tem prefeitura nem vereador. Mãe batalhadora e exemplar. Há um dia do recorde da seca. Distrito Federal deve arrecadar 2,6 bilhões de reais a mais com a nova reforma tributária. Isso no aumento da arrecadação de ICMS. Segredos para uma vida feliz. Caderno de esportes. Lugar cobiçado. E esse COB é o Comitê Olímpico Brasileiro, que o editor fez uma junção entre COB e içado. Lugar cobiçado. Atenção ao prazo de validade. É sobre o treinador interino do Flamengo. E na capa do caderno de Diversão e Arte, a matéria é No Calor do Momento. Nas páginas internas agora do Valor Econômico, a primeira matéria diz: em 3 operações, Polícia Federal começa a prender suspeitos de incêndios. Incêndios denunciados como criminosos. São Paulo usa 7 aeronaves para combater fogo em reserva. Silveira, o ministro Alexandre Silveira, defende recuo da ANEEL em bandeira da conta de luz. E hoje, a partir do dia 1º, já está valendo a bandeira nível vermelha, patamar 2. Produção de petróleo cai em agosto, mas a de gás sobe. Estado do Rio de Janeiro prevê déficit de 14,6 bilhões de reais para o ano de 2025. Então, o Estado do Rio de Janeiro já entra no 1º de janeiro de 2025 no vermelho, com um déficit de 14 bilhões e 600 milhões de reais. Transição abre janela para minerais críticos.
São Carlos, a USP de São Carlos, sediará desafio de robótica para jovens de todo o Brasil. Grupo fecha plano para o G20 dar mais voz às mulheres. Proposta do W20 inclui proteção contra a crise climática, empreendedorismo e remuneração de trabalho invisível. Governo vai promover biocombustíveis no G20. A área de infraestrutura faz ajustes finais em relatórios. Governador Tarcísio de Freitas recorre ao voto útil e pede corrente pró-Ricardo Nunes. E o governador é o principal cabo eleitoral do candidato à reeleição. O governador diz que ele é o único capaz de vencer forças antagônicas no segundo turno, dizendo que Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo MDB, é o único capaz de vencer forças antagônicas no segundo turno. E ontem, o governador de São Paulo colocou, como se diz, o Ricardo Nunes debaixo do braço e saiu visitando, participando de cultos evangélicos na capital paulista. Já o candidato Pablo Marçal aposta em eleitor envergonhado no domingo também para ir para o segundo turno. Os três estão empatados nas pesquisas de intenções de voto. Ricardo Nunes liderando numericamente, depois Guilherme Boulos e depois Pablo Marçal. Campanha de Boulos mostra desgaste de formato na reta final, mesmo só agora que a candidata a vice-prefeita dele apareceu nos eventos de campanha, a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, do PT. Voto útil pode estar sendo postergado, diz analista. Segundo turno está nas mãos do eleitor de Tabata Amaral. Esse eleitorado que vai dizer se vai ter ou não segundo turno, segundo aqui os especialistas, em São Paulo. Mas as pesquisas de opinião já dizem que sim. E os analistas dizem que o definidor disso é o eleitorado de Tabata Amaral, que está em quarta posição nas pesquisas. Na cidade mais violenta do Brasil, que é Santana, segurança é assunto marginal, quer dizer, à margem na eleição. Santana teve taxa de mortes 3,5 vezes maior do que a região metropolitana do Rio de Janeiro. O governo tem 32 políticas de apoio a novos negócios, mas fala pouco com o setor. Autoridades reconhecem dificuldade de comunicação com o eleitorado mais sensível a essa bandeira. Cláudia Sheinbaum toma posse como a primeira mulher a presidir o México. Ainda nas páginas internacionais do Valor Econômico, Irã lança mísseis contra Israel e eleva temores de guerra total na região. Conflito pode ser a surpresa de outubro da eleição americana entre Donald Trump e Kamala Harris. Greve nos portos dos Estados Unidos coloca pressão sobre democratas. Editorial do Valor Econômico de hoje, quarta-feira, dia 2 de outubro. Brasil pode virar a seu favor restrição ambiental da União Europeia. Brasil assume BRICS em 2025 com agenda mais ampla que a do G20. Caderno Empresas, concessões e projetos de PPS, que é as parcerias públicos-privadas e prefeituras, tem aumento de 59%. Governo divulga a lista
de 192 bets autorizadas a operar. Santa Casa de São Paulo vai vender 7 prédios para reduzir a sua dívida. Diretoria elencou flexibilidade de auditor. Isso falando da administração das lojas Americanas, e a B2W usou critério pouco usual para trocar firmas. Na reta final, aumento da tensão na cúpula e gato aqui entre aspas, nas lojas Americanas. Raizen, a empresa Raizen, vai construir usina de etanol celulósico em Goiás. Caderno de Finanças, e aqui eu encerro a leitura dos jornais de hoje, que diz 2 matérias: crise no Oriente Médio abala mercados e investidor lucra com volatilidade durante eleição nos Estados Unidos. Agradeço aqui a sua audiência, encerrando esse primeiro bloco de notícias com as manchetes e as matérias dos principais jornais do país, e entre eles aqui o jornal cearense O Povo.